Eu sou artista visual, já faz uns 5 anos que eu trabalho com pintura. Desde novo sou muito impulsionado pela pintura mesmo e pela arte no geral. Desde ir fazer um passeio num parque ou estar em casa desenhando, eu tirava desses momentos uma certa poética, né? Observando as coisas ao meu redor e toda essa aproximação com algo que é comum, mas que se torna um pouco diferente quando você leva para uma tela de pintura. Agora eu estou trabalhando aqui no Restia, que é um ateliê que eu criei em conjunto com um amigo, e eu ocupo essa casa ateliê, né? Eu falo casa ateliê porque realmente é uma casa dos anos 50, e é um espaço muito bonito e que serviu para eu ir colocando essas coisas do meu processo de pintura e sentir um pouquinho também como que essa casa abraça esse ateliê, né? Então tudo aqui em volta, os jardins que tem, né? Que tem um jardim na frente, um jardim atrás, todos eles são muito bonitos, assim, para um processo de pintura, porque é um lugar que se reserva para pensar, para você espairecer algumas ideias. E acho que esse espaço aqui da casa é muito necessário para o que eu estou produzindo hoje, né? Essas pinturas que eu estou fazendo agora, nesse novo espaço, elas vão ainda caminhando por um sentido de paisagem que tinha, né, desde o início do meu processo com pintura, mas parece que você consegue entrar dentro desse jardim, dessa floresta, desse bosque, né? E elas acabam conversando com outros quadros meus, que não são necessariamente paisagens, são retratos, são animais, que acabam criando uma narrativa envolto dessa minha temática que eu trabalho, né? Tem uma ideia que a narrativa ela é linear, mas ela não é, né? Então tem muitos dos meus trabalhos antigos que eu fazia a junção literal dos quadros, né? Eu parafusava uma tela em outra e isso criava o que eu chamava de montagem. Essas montagens, elas dialogavam justamente com uma descontinuidade, apesar que, mostrado ali na parede, parecia que tinha uma continuidade, né? Mas eram imagens díspares, assim, e que, quando eu juntava elas pertenciam ao mesmo quadro, mas ao mesmo tempo não eram o mesmo quadro. Então criava uma certa dicotomia mesmo dessas imagens, né? Elas expandiam, elas dialogavam mais do que somente aproximadas no espaço. Então isso foi muito necessário para eu entender como que funciona a minha pintura em relação à figuração que eu trabalho nela e a entender também a materialidade dela, a entender como ela se comporta no espaço. A cor tem esse papel, né, no meu quadro, que agora, como ela ganhou muito com esse espaço bem iluminado que eu tenho, ela ainda continua profunda, ela mudou em matiz, mas eu gosto dessa profundidade, tanto de uma transparência que ela se apresenta, de uma claridade, mas também da sua profundidade, né? Acho que tudo isso é muito sensível até para as imagens que eu trabalho. E boa parte dessas pinturas que eu faço, elas partem de uma manualidade minha, né? Então tudo nesse ateliê, casa, tudo que eu construo para poder pintar é feito por mim mesmo, né? Então eu tenho uma oficina aqui também, ali no porão, que me facilita para poder fazer meus próprios chassis, poder tratar os meus tecidos e esticar na tela. Então eu acabo brincando com essas formas e como elas se comportam aqui nesse ambiente, né? Então todo esse espaço que eu tenho, ele acaba conversando com a minha pintura, né? Formalmente, assim, eu diria. Porque elas acabam sendo construídas aqui, né? Desde o zero. Desde o seu processo inicial, né? Claro que eu compro os tecidos, mas eles têm essa manualidade de esticar, de eu poder serrar as madeiras e poder experimentar como que elas se comportam nos cômodos. Aqui tem uma coisa muito especial nesse ateliê, porque
eu chego e ele tem essa casinha, né, que é muito típica, assim, brasileira, e que me dá um conforto, não é uma vontade somente de trabalhar aqui, me dá uma vontade de conviver nesse lugar. Então, o tempo das coisas aqui funcionam diferente. Desde eu estar no jardim e poder observar as coisas, a vir aqui trabalhar realmente, ele tem um espaço muito alongado, diferente da minha casa realmente, né? Esse lugar que também é um lugar de espera, é um lugar que ele deixa respirar a minha pintura, então eu não tenho uma pressa para terminar, né? Às vezes eu deixo as coisas inacabadas, trabalho 2 pinturas ao mesmo tempo e ela vai seguindo assim, né? No tempo da própria casa, do próprio ateliê.